Pois é, meus amigos, cá estamos nós e hoje temos um vídeo muito triste para fazer, até decidi trazer a 360, okay? Para não ser sempre igual, para termos aqui um ângulo diferente aqui ao vídeo. E porquê? Hoje então vamos falar do fim da Yamaha R1. Eixe, vocês já viram bem o triste, o dramático, o chocante que isto é, meus amigos. Deus me livre. Digam-me vocês quem é que nunca sonhou ter uma R1. Estou a falar para vocês que gostam de motas, não é? Não é não é visualizador do vídeo, que na realidade estava à procura de algo de culinária, só encontrou-me porque eu sou gordo, não é? E achava que eu ia fazer aí uma francesinha, ou ensinar a fazer uma francesinha. Estamos a falar então da R1, que é o sonho, é uma moto de sonho para muita gente, inclusive para mim, ok? Infelizmente nunca a tive, nunca a comprei. E porquê? A razão principal é o preço, não é? Estamos a falar de uma moto de 21 mil euros, e a segunda razão é que uma moto R, para um gajo de 46 anos, até dá, mas não dá para dar as voltas que eu gosto de fazer quilómetros, não é? Gosto de dar passeios longos, e aquilo daria para eu fazer 30 ou 40 km e ficar todo empanado das costas e dos pulsos. Quando eu digo R1 ou qualquer outra R, atenção, não é? São motas que são muito agressivas na posição, eu acho sinceramente que já não tenho estofo para esse tipo de motas. Agora, se dinheiro não fosse um problema e eu pudesse ter 3 motas, eu diria que era quase garantido que eu comprava uma para ficar com ela, não é? Ainda por cima, agora que elas vão sair de circulação, não é? E vão sair então quando? Ok, é isso que vocês estão aí a perguntar. Maia, mas afinal, isso é para quando? É para 2025. Neste momento estamos em 2024, não é? Porque eu não sei, daqui a uns anos podem alguém ver este vídeo, não é? Portanto, isto é um vídeo que está a ser gravado em 2024. Okay. E em 2025 vem uma nova normativa Euro, que eu já lhe perdi a conta. Eu não sei se é 5, se é 6, eu sei lá, os gajos não param de lançar normas Euro ou qualquer coisa, não é? Portanto, é uma nova normativa Euro que, mais uma vez, não é? Incide bastante sobre, não é, poluição, ruído, essas tretas todas. Portanto, a R1 vai deixar de ser vendida na Europa, ou seja, a R1 não acaba, só para ser claro. Quem for dos Estados Unidos pode continuar a ter R1 ou a comprar uma R1 a qualquer momento, ok? A questão é que a Europa, que é onde as normas Euro, não é, de Europa, e entram, chapéu, boa noite, não é? Porquê? Porque é um estilo de moto, não é? As R's, principalmente estas das 1000, que vendem pouco, não é? O mercado não é um mercado muito grande para este tipo de motas. E como tal, não lhes compensa às marcas estarem a investir uns milhares valentes, não é, milhões, em desenvolvimento de novos motores para estas motas, não é? Quando na realidade depois a expressão de vendas acaba por ser muito pequena, ok? Agora, lá está, é triste porque lá está, continua a ser uma moto que eu adorava ter, ou vir a ter, não é? E provavelmente nunca iria comprar, ok? Tenho que ser honesto, lá está, mesmo por causa então da situação de costas e pulsos, mas é uma moto que já saiu há tantos anos e mesmo agora, 2024, é das motas R mais bonitas do mercado. É impressionante, ok? É impressionante como é que aquela estética se aguentou durante tantos anos, não é? E é uma moto tão bonita ao fim de tantos anos no mercado. E bonita e um grande canhão, não é só questão de ser bonita, okay? Continua a ser, lá está, como em termos de motor, deve ser dos motores mais polivalentes do mercado, porque cada vez mais as outras marcas apostam só mesmo na potência toda colada mesmo lá à Redline, enquanto que uma R1 continua a ser uma moto agradável, porque continua a ter um torque bastante forte, não é? E consegue ser uma moto divertida, mesmo a rotações mais baixas, que por norma uma moto de pista, não é uma moto divertida em rotações baixas, não é? E agora, o que é que eu acho que vai acontecer? Isto são suposições. De certeza, ou seja, quando eu digo isto é uma suposição, mas é uma suposição que eu digo com quase 100% de certeza, não é? A Yamaha vai continuar a ter uma moto de pista, além de ter R7, as R13 e R125, não é? De uma gama um bocadinho mais alta.
Okay? Eu acredito que 2025 sai a tão esperada R9, não é? Que vai dar, imaginem, vai ter o top end de uma moto de pista de uma 600, não é? Uma 600 por norma ronda os 120 cavalos de potência, em termos de potência máxima, mas só tem essa potência mesmo lá em cima, não é? E a R9 vai dar essa mesma potência mesmo lá em cima, mas depois tem a vantagem, desculpem lá a tosse, de ter uma força bruta em todo o regime, portanto eu acredito que vai ser, não é, um canhão zorro daqueles a sério, ok? Acredito mesmo. E depois vai ter a vantagem que não vai ser o preço de uma R1. Digo eu acredito que seja a moto aí para vir para os 14, 15, digo eu, 14, 15 mil euros. Okay? Isto é uma suposição, não tem qualquer tipo de informação privilegiada, ok? Isto é só uma suposição. Agora a grande questão é uma moto que eu já tive e adorei, né, que é a MT-10. O que será que vai acontecer? Visto que a base do motor é a mesma, e se eles não vão mexer no motor na R1, será que vão mexer no motor da MT-10? Ou a MT-10 também morre? Custa-me acreditar, porque a MT-10 tem mais expressão em termos de vendas, não é? Porque é um estilo de moto mais usável, não é? Ou seja, uma pessoa com uma MT-10 não é tanto se diverte à grande, porque aquilo tem uma potência absurda, como faz uma viagem naquilo, tanto que a própria Yamaha vende malas e vidros altos para aquilo, para a pessoa, não é? Tornar aquilo no fundo numa Sport Touring, estão a perceber, numa 1000 Sport Touring. Portanto, acredito que eventualmente, não é, isso poderá manter-se. Mesmo assim estou curioso e não tenho a certeza, amigos. Agora, não há mais que eu vos possa dizer, porque eu não tenho informações privilegiadas, só digo é que as normativas Euro lá está. Já não fiz um vídeo mais ou menos à volta disso, na altura nem sabia que a R1 ia acabar, não é, na Europa. Olha, é o que é. Digam aí o que é que vocês acham, não é? Se acham que realmente faria sentido a Yamaha investir ou não, ou qual será que são as motos que vão substituí-la, não é? Será que vai acontecer às outras marcas também? Imaginem, será que a Honda vai deixar de ter a CBR 1000 RRR, não é? Não sei, ou a Kawasaki a ZX-10R, não é? Ou mesmo a Suzuki, será que vai manter a Hayabusa, ou aquilo vai tudo acabar? Sinceramente, isto é muito honesto, não faço ideia, mas tenho curiosidade. Tenho curiosidade, sim senhora. Agora vamos só parar aqui, vou tirar a câmera, ok, que a vizinha saiu uma tempestade desvalente, que tem estado a chover, por acaso aproveitei este bocadinho, não é, que não estava chuva para poder fazer este vídeo. E é assim, amigos, olhem, vamos lá, fiquem bem, até à próxima e fui!